No dia 11 de agosto desse ano de 2020, nós postamos um vídeo aqui no nosso canal que se chama Empresas do Simples Nacional podem estar pagando impostos excessivos. O link desse vídeo está aqui na descrição, você pode assistir depois. Resumidamente, esse assunto que eu comentei nesse vídeo, ele fala sobre as oportunidades que algumas empresas específicas do Simples Nacional têm em relação ao PIS/COFINS monofásico. Dois tributos aí que geralmente são pagos indevidamente, gerando um gasto excessivo para essas empresas, um gasto com tributos a mais. É possível recuperar esses valores e realizar esse ajuste, e foi o que eu expliquei no vídeo, porém recentemente o STF ele jogou um processo que envolve esse assunto, e muitos profissionais, contadores, advogados interpretaram que essa decisão nova do STF impede essa recuperação de PIS/COFINS monofásico e tira o direito dessas empresas de realizarem esse ajuste em relação a esses dois impostos, o PIS e a COFINS. Então eu vou fazer esse vídeo hoje, pessoal, para explicar se isso realmente é verdade, por que surgiu esse questionamento, por que está se falando sobre isso, é o que a gente vai analisar no nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, o direito das empresas do Simples Nacional em relação à monofasia vocês já conhecem. Quem não conhece pode acessar o vídeo de agosto que eu mencionei e assistir, conhecer e entender mais esse assunto. E o que envolve esse julgamento atual do STF é que essa regra de que algumas empresas podem excluir alguns produtos que já vêm tributados de acordo com a regra de monofasia, e se não acontece um problema de tributação em dobro, essa diferenciação, esse direito de fazer a segregação, que é separar esses produtos, ele não existia até o final de 2008. Então, ainda no começo daquele ano, uma empresa de cosméticos acionou a Receita Federal judicialmente para discutir essa regra do parágrafo único do artigo 2 da Lei 10.147 de 2000, que dizia que as empresas do Simples Nacional não possuíam esse direito naquela época. Então, de fato, naquela época não podia ocorrer essa regra de segregação, de monofasia que a gente tem hoje, para algumas empresas específicas do Simples Nacional. Então, essa empresa procurou a justiça e esse processo ele só terminou agora. Isso denota inclusive o problema de morosidade, lentidão que a gente tem no nosso sistema judicial. Só agora o STF julgou esse pedido da empresa, feito em 2008, esse processo começou em 2008, só agora ele terminou, e o STF falou que o parágrafo único do artigo 2 ali da Lei 10.147 de 2000 ele é constitucional, ou seja, aquela regra ali ela é legal, e de fato as empresas não poderiam utilizar aí a regra da monofasia. Então, gente, esse é o julgamento que todo mundo ficou abalado, preocupado se a regra vai mudar por conta desse julgamento do STF. Digo que não, é uma simples regra de cronologia, que a gente precisa entender por que isso aconteceu. É mais um absurdo, eu diria até do nosso sistema judiciário, tributário como um todo, porque denota, como eu disse, já até a lentidão do nosso sistema em discutir um assunto que em 2008 já mudou. Vou explicar para vocês. De fato, naquela época, quando a empresa entrou com o processo, essa regra da Lei 10.147 de 2000, ela valia, as empresas do Simples Nacional não tinham esse benefício, então essa empresa entrou na justiça para discutir esse assunto. Porém, em 2008, ao final de 2008, a Lei 128 de 2008 possibilitou e definiu a regra da monofasia, da segregação para as empresas do Simples Nacional. E essa Lei 128 de 2008 não foi objeto desse processo que o STF julgou agora, ela não foi discutida, ela continua válida e a regra aplicável aí a todas as empresas do Simples Nacional. Então o que a gente precisa entender é que antes de 2008, de fato, isso não era possível, não havia essa regra da monofasia, da segregação. Só após essa Lei 128 de 2008 é que foi possível, e como eu disse, não foi alvo do julgamento do STF essa nova lei. Além disso, hoje esse procedimento que é feito, ele é todo feito de acordo com as regras da Receita Federal, existem soluções de consulta nesse sentido, acredito que virão novas inclusive, por conta desse julgamento, para tranquilizar a todos, e é muito improvável, pessoal, que numa época de pandemia, onde as empresas do Simples Nacional são uma das mais afetadas, que essa regra mudasse agora. Seria um prejuízo, uma insegurança jurídica totalmente inadmissível. O que eu posso dizer para vocês hoje é que existe uma lei
possibilitando aí a regra da monofasia. Existem soluções de consulta, como eu já disse, então a regra continua plenamente válida, né? E a recuperação de valores que algumas empresas que não sabem dessa regra têm a recuperar continua também funcionando, né? E a segregação, separando aí esses produtos monofásicos para que não haja um oferecimento de todo o faturamento para a tributação e uma cobrança de tributos indevida, também continua plenamente válida.